Nesse vídeo vou comentar aqui sobre os índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis nas condenações contra a Fazenda Pública. E eu estou gravando esse vídeo aqui a pedido de uma inscrita do canal, então se você também tem algum outro vídeo, algum outro tema, alguma outra alteração legislativa que você quer que seja comentado, coloca aqui nos comentários o seu pedido e eu vou analisar aqui a possibilidade de colocar na minha lista de gravações, tá certo? E sobre ainda os inscritos, eu até gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer as inscrições, porque alcançamos agora 5.000 inscritos no canal. Eu não acreditava até pouco tempo atrás que eu já conseguiria a essa altura conseguir isso aqui. Realmente fiquei muito feliz com o alcance que o canal tem obtido, né? A gente tem conseguido, principalmente dentro do Poder Judiciário, vejo muitos servidores e juízes que acompanham aqui o canal, além também de advogados e pessoas que se preparam para concurso. Então, eu acho que tenho conseguido aqui atingir meu objetivo de ajudar a melhor aplicar o direito, trazendo informação descomplicada. Também aqui no canal eu tenho, melhor dizendo, trazer outros assuntos como informática aplicada, porque é uma área que eu realmente gosto de falar sobre e que eu dou curso sobre o assunto, mas pela quantidade de assuntos que tem sobre precedentes, acaba que eu não consigo parar para fazer mais vídeos sobre isso, assim como vídeos sobre preparação para concursos, algumas pessoas pedem, e eu estou um pouquinho em débito, porque não consigo me organizar para gravar mais vídeos. Mas é isso, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo. E é de fato muito importante a inscrição, porque mostra que eu estou indo aqui no caminho certo, que eu estou contribuindo para que vocês aprendam e melhor apliquem o direito. Mas vamos aqui à análise do caso, né? Deixar aqui de embromar, porque não é muito o meu feitio, como os inscritos já devem saber. Então, para compreender o tema 905, que foi o objeto do pedido aqui de análise, tem que primeiro entender o tema 810 do STF. Eu já tenho vídeo no canal sobre ele, mas eu vou passar aqui brevemente sobre ele, né? Qual é a questão aqui, né? A gente tem a Lei 9494 de 97, que ela foi alterada em 2001 pela medida provisória 2180 para estabelecer índices de juros moratórios nas condenações da Fazenda Pública, especificamente nas demandas sobre servidores e empregados públicos. E aí estabeleceu um índice de 6% ao ano. Até aqui tudo bem, não teve nenhuma grande repercussão nessa definição aqui de juros moratórios em demanda de servidores, mas aí veio a Lei 11.960 de 2009, que aí veio e trouxe uma outra alteração agora para as condenações em geral, não mais apenas para servidores e empregados, agora para condenações em geral da Fazenda Pública, dizendo que vai ser feita a aplicação dos índices oficiais de remuneração básica da poupança e os juros também da caderneta de poupança. E qual é o problema aqui? Que quanto aos juros da caderneta de poupança, a gente vai ver que há uma sucessão de índices, certo? Ao tempo aqui dessa alteração legislativa, o índice da poupança era esse aqui, de 0,5% ao mês, né? Aqui está 0,5% ao ano, na verdade são 6% ao ano, 0,5% ao mês, certo? E o problema é que a poupança, a remuneração básica dela, a correção monetária do valor aplicado é pela chamada taxa TR, ou taxa referencial, que durante vários períodos ela ficou em zero. Então, basicamente, não corrige de fato o valor, e é por isso que a poupança não é um bom investimento, né? Sequer, eu acho que pode ser chamado de fato de investimento, porque a poupança normalmente perde para a inflação, porque os juros da poupança, como a correção não corrige nada, e os juros dela normalmente são abaixo da inflação, muitas vezes a poupança perde a inflação, não sempre, mas muitas vezes sim. E, enfim, a questão foi que o STF, no tema 810, disse que esse índice de correção aqui é inconstitucional porque ele afeta até mesmo o direito de propriedade daquele que é o credor de uma condenação contra a Fazenda Pública, né? E aí, portanto, o STF mandou afastar esse índice aqui, né?
Quanto aos juros, aí vai de fato aplicar os juros da poupança. O STF disse que é constitucional esse juros da poupança, que eu vou especificar aqui quais são os juros, mas não é tão importante porque normalmente as calculadoras de valores atrasados, eles já aplicam essa sucessão, mas o juro da poupança até abril de 2012 eram de 0,5% ao mês, como eu disse. Depois houve uma alteração legislativa que aí eles passaram a ser assim: se a Selic estiver até 8,5% ao ano, continua sendo de 6% ao ano ou 0,5% ao mês, né? Fica no mesmo patamar. Mas se a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, aí os juros da poupança passam a ser 70% da Selic, que é justamente para evitar que a poupança fique mais vantajosa do que a Selic, né? Deixar de disputar com os títulos do governo federal. Aí eles fizeram uma forma de desestimular a aplicação em poupança quando a Selic está abaixo de 8,5%. Então, atualmente, né, a taxa Selic, nesse momento que eu estou gravando, estou gravando no feriado de Corpus Christi 2025, a taxa Selic bateu 15% ao ano. Então, você vê uma grande diferença entre esses 6% e os 15% que está a Selic atualmente. Então, a realidade que a gente tem é essa: o STF afastou a correção monetária pela TR e mandou aplicar os índices de correção oficiais, né? E aí foi exatamente isso que o STJ foi analisar no tema 905, e aí vamos passar o julgado, porque o tema 905 ele faz várias pormenorizações dessa aplicação. E antes de prosseguir, é preciso também já destacar que após o julgamento do tema 810 e após o julgamento do tema 905 pelo STJ, houve uma alteração, a emenda constitucional, que é a emenda 113 de 2021, que agora diz que a Fazenda Pública deve pagar seus atrasados pela taxa Selic. E outra coisa que eu ia me esquecendo aqui, vou pedir até desculpa aqui, é que nos créditos tributários, o STF no tema 810, o STF disse que é para se aplicar a taxa Selic por aplicação do princípio da isonomia, porque a Fazenda Pública Federal, ela aplica a Selic na cobrança dela. Então, se for um crédito federal ou um débito federal também, de tributário, né, se é um pedido de restituição de tributo federal, naturalmente vai ser aplicada a Selic, porque seria a mesma taxa que a Fazenda Pública utilizaria na cobrança, né? Se for um crédito estadual ou municipal, aí vai depender do índice que é aplicado, né? Se não houver nenhum índice estabelecido pela lei estadual ou municipal, vai ser o índice de 1% ao mês de juros, que é o que está estabelecido no CTN. Eu vou voltar a isso mais na frente. Mas então o STF decidiu que, quanto aos juros, via de regra, os juros da poupança eles não são inconstitucionais, mas na matéria tributária vai ser inconstitucional porque por violação ao princípio da isonomia. Então, o STF só afastou os juros da poupança na matéria não tributária, e a correção monetária, aí o STF afastou a TR, e aí veio o STJ para suprir essa omissão, né? Essa omissão não, para preencher aí essa lacuna, né? E dizer quais são os índices aplicáveis. Então vamos lá para o tema 905 finalmente, mas já repetindo aqui que após o tema 905 veio a emenda constitucional 113 para mandar fazer o pagamento via taxa Selic, tá certo? E outra coisa também que vocês já vão ter que perceber, há precedentes do STF e do STJ sobre a aplicação das leis no tempo. Eu já tenho vídeos aqui no canal sobre esses precedentes, que são o tema 1170 do STF e 491 e 492 do STJ, mas, em suma, o que a gente tem é o seguinte: quando há uma alteração legislativa sobre o índice a ser aplicado, essa alteração vai ser aplicada apenas a partir da sua vigência. Então, se um mesmo crédito, ele pode se submeter à incidência de índices diferentes em períodos diferentes. Então, se uma dívida por exemplo, de janeiro de 2010, aí pode passar um período incidindo por uma taxa, depois, se há uma alteração daquela data ali para frente, vai passar a incidir uma nova taxa.
Então, se pega o saldo devedor, que está atualizado até aquela data, e vai passar a incidir mensalmente por essa nova taxa que foi estabelecida em lei, tá certo? Ou emenda constitucional, como é o caso da Selic aí pela emenda 113. Então, agora sim, vamos lá para o tema 905. A gente vai ter no tema 905, primeiramente, o STJ diz que a correção monetária não segue uma fixação a priorística. Ou seja, o STJ vai dizer aqui, vai aplicar o IPCA ou INPC, mas esses índices, eles apenas serão aplicados até quando eles, de fato, atualizarem o valor. Se um dia o IPCA passar a funcionar igual a TR, que não atualiza nada, poderá ser afastado futuramente. Mas, por enquanto, a gente vai ver a aplicação do IPCA, como regra geral, e do INPC em matéria previdenciária, como eu serei mais específico adiante. Então, a gente tem aqui, como regra geral, os seguintes índices, né? Primeiramente, até dezembro de 2002, as condenações da Fazenda Pública eram corrigidas monetariamente pelo IPCA, que incidiu a partir, na verdade, de janeiro de 2001, e os juros moratórios contra a Fazenda Pública eram de 0,5% ao mês, certo? A partir do Código Civil de 2002, portanto, a partir de janeiro de 2003 e até junho de 2007, passou a ser aplicada a taxa Selic nas condenações em geral da Fazenda Pública, por aplicação do Código Civil, que estabelece a aplicação dos mesmos índices aplicados na cobrança de tributos federais. E aí, com a alteração da Lei 9494, a partir de julho de 2009, aí passou a ser aplicado o IPCA, porque foi declarada a inconstitucionalidade da TR, né, como eu já mencionei no tema 810 do STF, e os juros moratórios da poupança, como eu já mencionei, né? E a partir de dezembro de 2021, aí vai aplicar apenas a Selic, né? Então, que a Selic, no caso, ela é aplicada apenas uma vez, porque ela inclui tanto juros quanto correção monetária. Então, ela não incide para juros e incide também para correção. Não incide duas vezes, ela incide apenas uma vez, como índice tanto para correção quanto para juros. E é um índice só, certo? Então, temos essa seguinte sucessão de índices aqui nas condenações em geral. Nas condenações de servidores e empregados, aí vocês já viram aquela sucessão de normas ali na Lei 9494, então a gente tem até julho de 2001, que foi quando entrou em vigor aquela medida provisória 2180, né? E aí, até essa data, aplicava-se o IPCA na correção monetária e os juros moratórios de 1% com capitalização simples, ou seja, sem juros compostos, né? De 1% ao mês. E aí, a previsão legislativa para isso aqui seria o Código Civil e o CTN também. Tem o tema 4 do STJ que faz referência a isso. Depois o STJ passou até a parar de fazer referência a essas disposições legais aqui. Você tem que ir lá atrás no tema 4 para saber qual foi o fundamento. Porque depois passaram a sempre dizer assim, não, é 1% ao mês na forma do tema 4. Mas você tem que ir no tema 4 para ver qual era o fundamento legal para isso aqui, que era o Código Civil de 2002 e o CTN. Então, juros moratórios de 1% ao mês até julho de 2001. A partir de então, a gente passou a ter juros moratórios de 0,5% ao mês, na forma do artigo 1º-F da Lei 9494, ainda naquela redação originária desse artigo, dada pela medida provisória, e a correção pelo IPCA. E vocês lembram que eu mencionei que essa redação originária aqui se aplicava apenas nas condenações de servidores e empregados. Por isso que aqui vai ser diferente, né? Esse período aqui, entre janeiro de 2001 e junho de 2009, é diferente aqui de servidores e empregados em relação à regra geral aqui, porque para as condenações em geral, a correção aqui era feita pelas normas gerais, né, do Código Civil, e então a partir do Código Civil de 2002 passou a ser aplicada a Selic aqui nesse período, então há essa diferença aqui de tratamento. E a partir de julho de 2009, aí, como vocês viram, houve uma unificação, né? A mesma regra daqui vai ser daqui. Então, IPCA na correção, por causa da inconstitucionalidade da TR, como eu já mencionei, porque pela redação a nova redação do artigo 1º-F da Lei 9494, aqui seria a TR, né? Que é o Índice de Remuneração Básica da Poupança. E
a partir de dezembro de 2021, como eu disse, aí voltou a ser aplicada a Selic, que nesse caso aqui para servidores e empregados somente foi passar a ser aplicada a Selic aqui, né? Diferente das condenações em geral, que já tinha um período aqui com a aplicação da Selic. Então agora, inclusive para servidores e empregados, passou a ser aplicada a Selic a partir de dezembro de 2021, por previsão na emenda constitucional 113. E se você for ler o tema 905 do STJ, não vai ter essa parte aqui, nem essa, porque, como eu disse, o julgado é anterior à emenda constitucional, certo? Vamos lá, então, para as desapropriações. Nesse caso aqui, o tema 905, ele apenas diz que as desapropriações seguem regras específicas, ele não entra nas minúcias, né? Eu vou tentar abordar aqui brevemente, depois eu posso fazer um vídeo específico sobre juros e correção em desapropriações, certo? Então vocês coloquem nos comentários se tem interesse nisso, mas vou ser mais breve aqui. É o seguinte, a correção monetária vai seguir o manual de cálculos, então o IPCAE a partir de janeiro de 2001, e os juros na desapropriação existem tanto os juros moratórios quanto os compensatórios. Os moratórios eles incidem apenas a partir da mora no pagamento do requisitório, ou seja, do precatório ou do RPV, conforme o caso. E aí seguem as mesmas regras dos índices aplicáveis às condenações em geral. Então a mudança aqui vai ser mais quanto ao termo inicial, que vai ser lá na frente, após o trânsito em julgado, após a expedição de requisitório, apenas se não for pago no prazo constitucional o requisitório ou o RPV, né? E aí temos também os juros compensatórios, que aí o percentual é de 6% ao ano ou 0,5% ao mês. O STF manteve essa incidência aqui na DI 2.332. A base de cálculo é a diferença entre 80% da oferta e o valor fixado na sentença. E por que esse valor aqui? Porque normalmente na desapropriação se faz um depósito inicial do valor oferecido pelo expropriante e 80% desse valor é logo liberado para o expropriado, e aí, portanto, a base de cálculo, juros compensatórios, vai ser a diferença entre esse valor que foi liberado no início do processo e o valor da condenação finalmente fixada. E o termo inicial vai ser da emissão na posse. Então, aqui eu tentei correr aqui um pouquinho, mas em linhas gerais é isso aqui o que temos sobre os juros em desapropriações. Isso aqui nem de fato consta no tema 905, que foi apenas para dizer que os juros em desapropriações seguem um regramento próprio. E em matéria previdenciária, a gente vai ter a distinção quanto ao índice de correção, certo? Então, o índice de correção no previdenciário vai ser o INPC. E por que essa diferença de tratamento? Porque o INPC é um índice que é utilizado para a correção das aposentadorias do regime geral de previdência. Então, se as aposentadorias são corrigidas pelo INPC, é natural que também os débitos previdenciários sejam corrigidos por ele. Então, o STJ foi nessa linha pela aplicação do INPC e não do IPCAE em débitos previdenciários. No tributário, aí o STJ foi na mesma linha do que já tinha decidido o STF, no tema 810, para dizer que deve ser aplicado o mesmo índice que é aplicado na cobrança do tributo. Portanto, se é tributo federal, aplica-se a Selic, porque é o índice aplicado na cobrança de tributos federais. E se é tributo estadual ou municipal, aí vai depender. Se não há norma específica, aí vai ser aplicado o índice de juros de 1% ao mês, que é o que está estabelecido no Código Tributário Nacional em caso de omissão das leis estaduais, municipais e federais também. No caso das leis federais, a gente tem a taxa Selic já há um bom tempo como índice de correção. E é isso, pessoal. Eu acho que consegui aqui percorrer toda a discussão do tema 905. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se gostar do conteúdo, lembre-se sempre de curtir aqui, de clicar também no botão de se inscrever e também de ativar as notificações. Muito obrigado e até a próxima.